nossa casa, o Centro Espírita Apóstolos do Bem. Meu nome é Alexandre. Para que nós possamos começar as nossas reflexões de hoje, primeiramente eu convido a todos a fechar os seus olhos, sentir o silêncio interior e nos unirmos ao plano espiritual, ao plano superior, para podermos agradecer ao nosso Pai todas as oportunidades que temos, dia após dia, o dom da vida, a saúde, o pão que nos alimenta, o teto que nos protege, os amigos e nossos entes queridos, aos quais nós nos relacionamos, aos quais nós podemos ensinar e podemos também aprender. Enfim, vamos em uma só voz dizer ao Pai: obrigado, Senhor, muito obrigado por tudo, que assim seja. Bem, para que a gente possa começar as nossas reflexões de hoje, primeiramente eu preciso dizer a vocês a origem do tema da nossa conversa. Vamos falar sobre ouvir e sobre falar. Desde que eu me lembro, há muito tempo atrás, eu ouço algumas pessoas dizerem que se conselho fosse muito bom, ninguém dava de graça, venderia. Mas se nós analisarmos, Jesus, nosso Mestre, nos deu tantos conselhos, tantas orientações e nos deu os melhores conselhos, as melhores orientações. Nada cobrou por isso. Ao contrário, se colocou à disposição para continuar nos ajudando nessa nossa caminhada evolutiva. Então, para que a gente possa começar as nossas reflexões de hoje, eu vou ler um capítulo que tem apenas 2 páginas deste livro aqui, olha, Das Lágrimas aos Sorrisos. Esse livro foi psicografado pela Lúcia Cominato e foi ditado como mensagens da Irmã Maria do Rosário. Tá? E lá no meio do livro, um pouquinho para frente do livro, nós temos o seguinte capítulo: Ouve o que te digo. Começa assim: quando pensas em agir de forma que fira os deveres morais, ouve o que te digo. O mal que vieres a praticar, a ti mesmo causarás prejuízos. Quando agires sem pensar nas consequências dos perigos a que te expões, ouve o que te digo. Não venhas chorar amanhã por um instante de prazer. Vejam, nessas primeiras 2 frases, o Espírito Irmã Maria do Rosário nos diz, nos chama a atenção para que tudo que a gente for praticar de mal vai causar mal a nós mesmos. Muitos de nós já ouvimos em muitas palestras, em muitas casas espíritas, muitas pessoas falando sobre isso, que o mal que a gente pratica, na verdade a gente está praticando não para outra pessoa, sim para nós mesmos. Nada mais é do que a lei da ação e reação. E aí eu volto a mencionar o nosso Mestre Jesus, que nos trouxe o seguinte mandamento, na verdade, não um mandamento, mas uma das leis de Deus. Amar ao próximo como a si mesmo, fazer ao próximo o que você gostaria que fosse feito a você. Então, quando a gente pratica o mal a alguém, a gente está escolhendo que o mal seja feito a nós. É isso que a Maria do Rosário está dizendo aqui para nós. Ela continua: quando pensas que as coisas que fazes não prejudicam a ninguém, ouve mais uma vez o que hoje eu te digo. Teus olhos agora não podem visualizar os maus resultados dos teus atos, mas quando conseguires olhar para trás, perceberás o quanto de mal espalhaste em teus próprios caminhos, e talvez venha a ser tarde demais. Vejam, a Irmã Maria do Rosário está dizendo uma coisa que também nós espíritas já ouvimos e já conhecemos. Nada acontece por acaso. A justiça divina é perfeita. Então, se hoje nós, espíritos ainda imperfeitos, habitamos o planeta Terra, um planeta de provas e expiações, e sofremos
Todo o nosso sofrimento é consequência de nossos atos, de nossas palavras e de nossos pensamentos em encarnações anteriores ou, se nesta encarnação, no passado desta encarnação. Então, o chamamento da Irmã Maria do Rosário é para que a gente reflita agora que os pensamentos, as atitudes, as palavras que a gente pronuncia agora, que a gente pensa agora, que a gente age agora, vão ter consequência no nosso futuro como espírito, seja nessa encarnação ou nas vindouras. Continua a Irmã Maria do Rosário. Ouve ainda uma vez o que eu te digo. Aprende com os ensinamentos do Divino Mestre a andar sempre em linha reta, porque os caminhos tortuosos talvez estejam escondendo algum perigo. Vejam, mais uma vez ela chama a atenção sobre caminharmos em linha reta. Muitas pessoas vão dizer assim, mas ela está dizendo para caminhar em linha reta e não está dizendo para onde. Está subentendido aqui. Nós sabemos que fomos criados simples e sem conhecimento de nada. Simples e ignorantes quer dizer simples e sem conhecimento de nada, sem conhecermos o mal e sem conhecermos o bem. Mas quando Deus nos criou, Ele nos colocou 3 coisas. Uma coisa chamada livre-arbítrio, que é aquilo que nos dá a oportunidade de tomarmos a decisão que escolhermos, que tomarmos a atitude que quisermos, mas quaisquer que sejam as nossas atitudes e as nossas escolhas, as consequências serão diretamente em nós. Deus ainda, quando nos criou, colocou mais uma coisa em nós, uma coisa chamada amor. Amor que vem direto do Pai. Toda a criatura humana, todo o espírito, em qualquer condição que esteja, seja o espírito mais puro ou o espírito mais imperfeito, todos nós temos amor dentro de nós. E a terceira coisa que Deus colocou em nós foi o nosso destino. Fomos criados para sermos felizes. Fomos criados para sermos perfeitos como espíritos. Então, o nosso caminho reto é em direção à felicidade, é em direção à perfeição. Muitos vão dizer assim, Alexandre, mas essa felicidade que você está dizendo não existe. Deus nos criou para sermos felizes, mas não o conceito nosso de espíritos de felicidade. Não o conceito de felicidade aqui da Terra, mas o conceito de felicidade espiritual. E qual é o conceito de felicidade espiritual? Fazer os nossos irmãos em Deus, ou seja, todos os outros espíritos, felizes. Ajudar a todos os nossos irmãos necessitados, não materialmente, não só materialmente, mas moralmente. Esta é a felicidade de Deus. Então, quando ela diz caminharmos em linha reta, é caminharmos em linha reta em direção à felicidade que Deus traçou para cada um de nós, que é a mesma. Para todos nós, sem exceção, a felicidade é a mesma e a perfeição também é a mesma. Continua a Irmã Maria do Rosário. Portanto, não procures ouvir apenas o que eu te digo. Ouve também o que dizem as pessoas mais experientes, em especial aquelas que praticam o que dizem. Entretanto, procura, de agora em diante, caminhar sempre atento ou atenta para que não venhas a envolver-te em situações que, de alguma forma, venham a te prejudicar. Veja, aqui ela mais uma vez relembra o Mestre Jesus, quando encontrou a pecadora que estava prestes a ser apedrejada. E aí, diante dos mais experientes, dos mestres da lei, ele questionou. Quem não tiver pecado, ou seja, quem não tiver nenhum erro, não tiver cometido nenhum erro, atire a primeira pedra.
E aí, um a um, os mestres da lei saíram, porque todos, como nós, ainda eram espíritos imperfeitos. Então, eles não tinham condições de atirar pedra alguma em alguém, porque eles não tinham direito de julgar ninguém, porque antes eles deveriam julgar a si mesmos. E aí, quando chegou perto da pecadora, que o Mestre Jesus disse? Vá e não erre novamente, vai e não peques mais. É isso que ela está dizendo aqui. Que de agora em diante a gente preste atenção nas nossas atitudes, nas nossas escolhas, nos nossos pensamentos. Que a gente analise se esse pensamento, se essa atitude, se essa palavra vai causar mal a alguma pessoa. Se a gente começar a analisar isso, nós vamos começar a deixar de acumular dívidas para as próximas encarnações. E por fim, para terminar, o capítulo diz assim, a Maria do Rosário: o caminho certo é e será sempre o Evangelho de Jesus. Sempre tão bem interpretado pelos próprios Espíritos nos livros de Kardec. Estudando e praticando o que conseguires aprender, nada mais precisarás ouvir de ninguém. Veja, como fechamento desse raciocínio, que no capítulo, pelo capítulo Ouve o que te digo, a irmã Maria do Rosário mostra que o caminho a seguir é o Evangelho de Jesus. Mas não é para pegar o Evangelho, colocar debaixo do braço e seguir o caminho. Não. Ela foi clara, ela diz para estudar e praticar. Não basta que a gente pegue o Evangelho de Jesus e leia. É necessário que a gente, ao ler, analise, reflita sobre aquilo que eu estou lendo. Eu estou praticando de que forma? Quando Jesus diz amar ao próximo como a ti mesmo, eu realmente amo o próximo, mas não o próximo que vive dentro do meu lar, não o próximo do meu trabalho, da minha escola, mas aquele próximo que não convive comigo, aquele irmão em Deus que é tanto meu irmão quanto aquele que está dentro do nosso lar. É essa análise que a gente tem que fazer quando lê o Evangelho de Jesus. Cada um daqueles ensinamentos. Leia, analise. Analise as suas atitudes passadas, analise as suas atitudes hoje, o seu pensamento hoje sobre aquele assunto e depois de tirar as conclusões, mudar a atitude, mudar o pensamento, mudar as palavras. Foi isso que ela quis dizer. E então, para que a gente siga exatamente o que está dizendo a irmã Maria do Rosário, eu vou escolher o Evangelho segundo o Espiritismo, para ler um trecho e a gente analisar sobre o Espiritismo, os livros de Kardec, exatamente os ensinamentos de Jesus. E lá no capítulo 12º, deixa eu procurar aqui, 12º, não é 12º, deixa eu ver aqui. Não, é 17º. Capítulo 17º. Eu tinha aberto no 17º. Capítulo 17º do Evangelho segundo o Espiritismo. Sede perfeitos é o capítulo 17º. E lá, nas instruções dos Espíritos, nós temos o seguinte título: O Dever. E começa assim o capítulo. Dizem os Espíritos superiores: o dever é a obrigação moral, primeiro consigo mesmo, e em seguida com os outros. O dever é a lei da vida. Ele é encontrado nos mais ínfimos detalhes, assim como nos atos mais elevados. Não quero falar aqui senão do dever moral, e não daquele imposto pelas profissões. Vejam então que os espíritos superiores falam que o dever nada mais é que uma obrigação moral.
mas primeiro com a gente mesmo. E a gente está acostumado a fazer isso. Nós analisamos os nossos atos. Cada um de nós sabe quando nós agimos corretamente. Cada um de nós sabe quando nós não agimos da melhor forma. Nós temos uma coisa chamada consciência. Nossa consciência sabe o que nós devemos fazer, sabe o que nós devemos dizer, sabe como devemos agir em cada determinada situação. E aqui os espíritos superiores dizem também, isso é aplicado nos mais ínfimos detalhes, em qualquer coisa de nossa vida. Então, quando alguém tem algum ato equivocado e diz o seguinte, mas isso aí não tem consequência nenhuma. Só que isso demonstra como a pessoa raciocina. Se nos mais pequenos detalhes ela não dá a devida importância, ela também não vai dar importância nos atos mais elevados. Então nós devemos sim prestar atenção em cada ato nosso. Primeiro, para conosco mesmo. Porque veja, se eu me respeito, eu vou respeitar a cada um dos nossos irmãos. Se eu me amo, eu vou amar a cada um dos nossos irmãos. Agora, se ao passo que eu não me respeito, eu não vou respeitar a ninguém, nem a Deus. Se eu não me valorizo, eu não vou valorizar a ninguém. Então vejam, é muito simples, mas é necessário coragem. Continuam os espíritos superiores. O dever é o resumo prático de todas as especulações morais. É uma bravura da alma que enfrenta as angústias da luta. O dever é austero e dócil. Ele é pronto a dobrar-se às diversas complicações, mas ele permanece inflexível diante das tentações. O homem que cumpre o seu dever ama a Deus mais que a todas as outras criaturas e ama as outras criaturas mais que a si mesmo. O dever é, ao mesmo tempo, juiz e escravo de sua própria causa. Vejam, então, como é colocado aqui, bem claramente, como é o dever, o que nós devemos, como nós devemos agir, como nós devemos falar, como nós devemos pensar em todas as situações. E ele diz aqui que ele é corajoso diante das angústias da luta, mas ao mesmo tempo ele é austero e dócil. Ele pode se dobrar diante das complicações, mas ele não se dobra diante das tentações. Vejam, então, em qualquer que seja a situação em que nós nos encontremos, sempre há uma solução. E a solução é sempre o Evangelho de Jesus. O nosso dever, ele está dizendo aqui, é amar ao próximo como nós mesmos. E ele diz mais, que nós devemos amar primeiro a Deus, depois aos nossos irmãos, depois a nós. Como nós imperfeitos agimos, nós amamos primeiro a nós mesmos, depois a Deus, e se sobrar um pouquinho a gente ama o próximo. Por isso que ainda somos imperfeitos, porque somos egoístas, somos orgulhosos, muito. Continua o Espírito Superior falando sobre o dever. O dever é o mais belo florão da razão. O dever depende da razão como o filho depende da mãe. O homem deve amar o dever, não porque o preserve dos males da vida, dos quais a humanidade não pode se subtrair-se, mas porque o dever dá à alma o vigor necessário ao seu desenvolvimento. Então, vejam que o que acontece aqui, os espíritos superiores estão ligando firmemente o dever à razão. Como eu disse há pouco, se a gente raciocinar sobre um determinado assunto, nossa consciência vai dizer qual é o correto
qual é o correto que deve ser feito, qual é o nosso pensamento que é o correto, quais são as corretas palavras. A razão nos diz isso. E como Deus nos criou inteligentes, todos nós, espíritos, encarnados ou desencarnados, temos raciocínio, temos a razão. Simples. Para terminar, sobre o dever, dizem os espíritos inferiores. O dever cresce e irradia sob formas mais elevadas a cada uma das etapas superiores da humanidade. A obrigação moral da criatura com Deus nunca cessa. Desculpem, vejam, a obrigação moral da criatura com Deus nunca cessa, ou seja, desde que nós fomos criados, todo o nosso comportamento moral nunca cessa, para a eternidade. Então, nós podemos escolher, ao invés de ficarmos sofrendo, escolhermos o caminho do Evangelho de Jesus e pararmos de sofrer. Não agora. Nós não vamos conseguir sair desta encarnação e parar de sofrer. Ninguém sobe uma escada de 5 em 5 degraus. Só é degrau por degrau, e às vezes de um degrau para o outro com muita dificuldade. Mas nós só vamos conseguir subir a escada se nós dermos o primeiro passo e subirmos o primeiro degrau. Continuam os espíritos superiores. A obrigação moral deve refletir as virtudes do Eterno, que não aceita um esboço imperfeito, porque ele quer que a beleza da sua obra resplandeça diante dele. Lázaro, Paris, 1863. Vejam então, para que a gente possa fechar o nosso raciocínio, partimos da conversa da irmã Maria do Rosário, nos mostrando, ouve o que eu te digo. E aí, aquela conversa de que conselho, se fosse bom, ninguém dava, vendia, é apenas uma afirmação de espíritos imperfeitos. Porque Jesus, que nos ama verdadeiramente como irmãos, nos deu vários conselhos, várias orientações, nos mostrou o caminho a seguir. E está aqui, ó, no Evangelho de Jesus, nos livros de Kardec, a receita para que a gente possa parar de sofrer, para que a gente possa acalmar a nossa mente, para que a gente possa trazer paz ao nosso coração. Aos poucos. É uma batalha árdua contra o nosso egoísmo, contra o nosso orgulho, contra a nossa maledicência, com todas as nossas imperfeições. É uma batalha muito difícil contra nós mesmos. Por quê? Porque nós escolhemos o caminho da porta larga, que aparentemente é o mais fácil. O caminho das tentações, não somente as tentações físicas aqui na Terra, mas as tentações morais. Mas ao ler o Evangelho de Jesus, ao estudar os ensinamentos de Jesus sobre o Espiritismo, ao olhar sobre a ótica do Espiritismo, nos livros de Allan Kardec, se a gente ler, analisar, estudar, é assim que eu procedo? É assim realmente como Jesus nos diz que eu estou agindo, que eu estou pensando? Aí nós vamos perceber as causas do nosso sofrimento hoje. Quantos erros eu, Alexandre, cometi nas minhas encarnações passadas, sabe? Hoje, vendo a minha vida, os sofrimentos que eu tenho hoje, eu fico imaginando, eu não tenho nem coragem de tentar adivinhar a quantidade de maldades que eu pratiquei no meu passado como espírito. Mas, graças a Deus, eu tenho a beleza da oportunidade de estar aqui estudando o Espiritismo, de estar aqui conseguindo entender os ensinamentos de Jesus. Agora tem a outra parte, me convencer a seguir os ensinamentos. E para me convencer é muito fácil. Eu faço para mim uma pergunta todas as manhãs, na hora que eu abro os olhos. Alexandre, hoje você quer sofrer como você sofreu ontem? E a resposta é fácil. Claro que eu não quero. E como eu faço para não sofrer hoje como eu sofri ontem?
Analise as suas atitudes. Elas estão de acordo com os ensinamentos de Jesus? Sim. Ué, então por que eu estou sofrendo ainda? Porque as minhas dívidas ainda não foram pagas. O mal que eu causei no passado ainda não foi anulado pelo bem que eu estou praticando hoje. Espera aí, mas eu estou praticando bem? Não estou. Então, eu tenho que mudar. Volto, estudo de novo o Evangelho segundo o Espiritismo, estudo de novo os ensinamentos de Jesus. Olha, percebi que eu não estou praticando bem. Eu achei que estava praticando bem. Isso é estudar. Posso garantir a vocês que eu ainda não consegui estudar. Eu ainda estou no processo de estudar os ensinamentos de Jesus, um a um. E depois, quando eu chego no final, eu volto de novo e estudo novamente para perceber que aquilo que eu tinha entendido ainda não estava bem compreendido. Por quê? Porque eu ainda não estou praticando bem como Jesus nos orientou. Mas nem por isso eu vou desistir, porque na manhã seguinte eu acordo e digo: Alexandre, você quer sofrer hoje como sofreu ontem? Não. Então é uma batalha. Mas uma batalha contra nós mesmos, contra as nossas imperfeições. Mas nós venceremos. Então, quando o título do capítulo aqui do livro que a irmã Maria do Rosário disse, ouça o que eu te digo, para mim está escrito assim: ouça o que Jesus nos disse. Bem, essas eram as reflexões para o dia de hoje. Eu espero que todos nós possamos olhar para a nossa consciência, ao contrário, né? Olhar para o que a nossa consciência nos diz e tirarmos as conclusões e nos aproximarmos das atitudes corretas, dos pensamentos corretos e das palavras corretas. Então eu desejo a todos que tenham um bom dia e que o dia de amanhã nós possamos errar menos do que hoje. Que no dia de amanhã nós possamos sofrer menos do que hoje. Mas deixando bem claro que para sofrermos menos, depende apenas de nós. E para que a gente possa encerrar, então, eu vou convidar a todos nós para fecharmos nossos olhos, dirigirmos nossos pensamentos até Deus, agradecer pelo dia que passamos, agradecer por todas as dificuldades que enfrentamos, agradecer pela oportunidade de podermos aprender com os nossos erros, mas acima de tudo, agradecer pelo dom da vida. Senhor, que a Tua infinita misericórdia nos acompanhe agora e sempre.